24º domingo do tempo comum, ano B, Capela da PUC de São Paulo. Tu és o Messias, o Filho do Homem, deve sofrer muito. Evangelho segundo Marcos. No Evangelho deste domingo, lemos a solene profissão de fé do apóstolo Pedro: Tu és o Cristo. E também ouvimos a resposta inesperada de Jesus, que ordenou severamente que não falassem dele para ninguém. Essa ordem definitiva que Cristo dirige aos seus discípulos é expressa com o famoso verbo grego epitimao, usado muitas vezes por Jesus, por exemplo, em Marcos 1:25, Marcos 4:39, para expulsar demônios e impor-lhes silêncio sobre sua pessoa. Os demônios não falam de Jesus da maneira certa. Os demônios sabem tudo sobre o Filho de Deus, mas lhes falta o mais importante, a experiência da relação de amor com o Cristo. Jesus, com autoridade, impõe silêncio aos espíritos malignos, que até proclamam a sua divindade, mas para testemunhar Jesus é preciso um encontro profundo e não pode sair da boca do maligno, que é o pai da mentira. Isso vale também para nós. Falar de Cristo somente com base no que se sabe ou se presume saber é algo demoníaco. Por essa razão, Jesus imediatamente silencia os apóstolos e deixa bem claro que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e os escribas, ser morto e após 3 dias ressuscitar. Pedro disse a verdade: Tu és o Cristo. Essa verdade, porém, só se realiza na experiência em Cristo, ou seja, do saber que parte de uma relação. É o conhecimento que passa pela via do amor. Reconhecer que Jesus é o Senhor da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Só se conhece a vida envolvendo-se em uma relação de amor. Jesus explica que não é possível conhecê-lo antes da Páscoa, isto é, só será conhecido quando a passagem da paixão à ressurreição se realizar nele. Pedro, porém, repreendeu a Jesus, aconselhando-o a evitar a paixão. A expressão de Cristo dirigida a Pedro, não pensas segundo Deus, em grego, é muito mais forte e significa na prática que os teus pensamentos, Pedro, não vêm de Deus, não fazem parte do mundo de Deus, mas do mundo do homem. Aquelas ideias não vinham de Deus, mas estavam aprisionadas no contexto puramente humano. Esse pensamento mundano é o raciocínio de um indivíduo ávido de poder, que vai em busca de estratégias e subterfúgios para se exaltar. São interesses econômicos, religiosos, ideológicos, intelectuais, distantes do pensamento divino. E é precisamente o pensamento daqueles que rejeitam o Messias. São Paulo nos adverte para irmos além do pensamento do mundo, que nos permite discernir a vontade de Deus. Não se alinhe à forma mental do mundo, mas se renove no espírito para poder discernir a vontade de Deus. Lemos isso em Romanos 12:2, Efésios 4:23. Não recebemos o espírito do mundo, 1 Coríntios 2:12, ou nós temos o pensamento de Cristo, 1 Coríntios 2:16. A inteligência de Cristo é o dom de si, o fazer-se oferta. Esse é o significado do convite de Paulo a transfigurar-se em Cristo. Para o mundo, isso é ilógico, não é inteligente, é estúpido, ofertar-se é tolice. No entanto, Jesus demonstra com sua Páscoa que quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Falar de Cristo sem ter a experiência da vida como ele a viveu, ou seja, como dom sincero de si, significa cair na idolatria, afastar-se da realidade de Cristo. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
Muito bem, meus irmãos e irmãs, conforme nós acabamos de ouvir, o evangelho desse final de semana, desse domingo, fala de duas coisas que estão em paradoxo relacionadas com Pedro. Quando Jesus pergunta aos discípulos quem eu sou, Pedro responde imediatamente: vós sois o Cristo de Deus. Então essa é a confissão de fé petrina que acompanha a igreja até o fim do mundo. Mas ao mesmo tempo, em seguida, quando Jesus fala sobre a sua paixão e, consequentemente, a ressurreição, Pedro fala uma coisa que não combina com o que ele disse antes, quando ele aconselha Jesus a fugir da paixão. Então, qual é a leitura que se faz disso? Aquela que Jesus fez, ele mesmo disse para Pedro. O que você acabou de dizer, quando ele tinha dito, tu és o Cristo de Deus, não foi uma coisa que veio do lado humano. Isso foi algo que o Espírito disse pela boca de Pedro. Agora, quando Pedro disse para Jesus, evita a paixão, aí isso não foi do Espírito. Isso foi do próprio Pedro, que ainda não havia sentido a grandeza que era a Páscoa de Cristo enquanto morte e ressurreição. Então havia ainda essa duplicidade em Pedro. Quer dizer que no seu íntimo ele não sentia realmente o que estava falando no primeiro momento, estava simplesmente iluminado pelo Espírito. Só assim a gente vai entender esse paradoxo. E esta repreensão severa, dura que Jesus faz com Pedro. E depois tudo aquilo que foi dito, não é? Que é preciso que a gente realmente sinta aquilo que a gente diz numa profissão de fé. Pedro estava num processo ainda que depois culmina com Pentecostes, e aí realmente as coisas ficam muito claras, né? Cada palavra que ele diz, né, estavam entrelaçados o Espírito Santo e a adesão humana, né, que sentia o que estava falando. E aqui eu faço ligação com um grande filósofo contemporâneo que diz que conhecer sem realmente sentir é uma coisa muito vazia. Conhecer a Deus sem ter feito experiência de Deus, sem sentir o que é Deus, não é um negócio bom, pode ser até demoníaco. Por quê? Porque os demônios conhecem a Deus muito melhor do que nós, mas são incapazes de sentir o que nós podemos sentir em relação a Deus. E por isso eles enganam tanto, né? Porque apenas sabem, mas não têm o coração voltado para um saber que seja comprometido com sentir aquilo que a gente fala. Já dizia São Bento que a boca esteja que o coração esteja de acordo com aquilo que a boca diz. E quando se diz coisas tão belas e grandiosas sem sentir, né, o coração não está nisso, é o que os textos de hoje estão dizendo. Jesus está dizendo que isso é demoníaco. Portanto, o nosso caminho é mergulhar profundamente na experiência de Deus. E não é preciso ter muita pressa em expressar essa experiência para que ela não fique solta no ar, para que ela esteja realmente brotando do coração. Essa é a nossa missão cristã, até o fim do mundo. Se nós queremos realmente ser seguidores de Jesus, até as últimas consequências. Desejo, então, para todos que acompanharem essa catequese, um mergulho nessa reflexão, porque isso realmente é luminoso, realmente vai nos levar a um compromisso de vida com Jesus Cristo até as últimas consequências, como a igreja primitiva fez muito mais facilmente do que nós hoje, com
todo esse racionalismo e até idealismo, não conseguimos fazer. Nós temos que voltar às fontes e vamos lá com coragem e força. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos.